Dessa vez nós iremos aprender sobre vetores. O que são vetores na linguagem C ou em qualquer outra linguagem? Nada mais é que um conjunto de variáveis do mesmo tipo, tá? Então, assim, eu vou abrir aqui o Paint, só para a gente entender melhor. Quando você cria uma variável, nada mais é que um espaço na memória. Então, você cria uma variável inteira, você acabou de criar um espaço na memória. Quando você cria um vetor de inteiro, então você está criando de uma só vez vários desses mesmos espaços na memória. Então aqui eu só tenho uma variável, aqui eu tenho uma variável só, mas com 4 espaços. Tá? Então aqui, se eu consigo guardar vários números, aqui eu também consigo guardar muito mais. Mas vamos ver isso na prática, que fica melhor de compreender. Eu vou pegar e vou abrir o DevC++. Já tenho aqui o código-fonte padrão. Nós vimos como fazer isso. Eu vou criar uma variável. Lembrando que um vetor eu posso criar de todos os tipos que eu quiser. Uma variável chamada vetor. Eu poderia chamar de qualquer outro nome. Essa variável vai ser do tipo inteiro e ela vai ter 5 posições. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que é a mesma coisa que se eu criasse assim, ó, int vetor 0, vetor 1, vetor 2, vetor 3 e assim sucessivamente, até dar as 5 posições. Então, para não ter esse trabalho todo, eu posso criar dessa maneira. E como que eu atribuo valor a esse vetor? Eu já criei esse vetor e disse quantas posições ele teria. Então eu posso muito bem, ó, vamos fazer da maneira lenta e depois da maneira mais rápida. Vetor na posição 0, ele vai receber 2. E eu vou copiar, ó. Então, vetor na posição 1, na posição 2, na posição 3, na posição 4. Porque olha só, é 5 posições, mas começa de 0. Na posição 1, ele vai ser o 6. Na posição aqui 8, e na posição aqui 10, 18 e aqui 21. Então, cada posição desse vetor, ele vai ter um valor diferente. Então, eu posso muito bem mostrar na tela o valor desse vetor. Então eu coloco vetor na posição 0 e vou colocar também um /n. Eu só vou mostrar a primeira posição por enquanto. Lembrando que a primeira posição é 2. Ó. Então com isso 2, ó. Lembra que a primeira posição, que é a posição 0 de um vetor, sempre ela vai iniciar com 0, tem 2 dentro dela. Beleza. E se eu quisesse fazer isso para todas as posições? Eu poderia 1, 2, 3, 4. Então com isso, ele iria mostrar do mesmo jeito as posições desse vetor. Exatamente aquilo que eu joguei lá dentro. 2, 6, 8, 18 e 21. Perfeito. Isso para 4 posições. Imagina se esse vetor tivesse 1000 posições. Então seria inviável fazer dessa forma. O vetor ele nos facilita porque ele cria várias variáveis e eu posso trabalhar com elas. Então aqui eu criei um vetor. Eu vou criar também um contador. Tá? Já vou inicializar ele com 0. Eu digo que esse contador ele vai inicializar com 0. Eu vou criar aqui um for. Nós aprendemos na aula anterior. Como que funciona o for? Eu digo que uma variável vai inicializar com qualquer valor. Vou dizer com 0. Lembrando que eu poderia criá-la diretamente aqui dentro. Ó. Se eu fizesse assim, ó, funcionaria. Então não precisaria ter isso aqui. Ela vai iniciar com 0. Enquanto ela for menor ou igual a 5, ela quem? O contador.
Enquanto isso for verdade, eu vou incrementar ele. E aqui dentro eu vou mostrar. Ó. Veja que aqui eu usava 5 linhas de código. Enquanto aqui, ó, qual posição? A posição que o contador indicar. Então aqui eu posso apagar tudo isso. Ó. Perceba que com apenas 3 linhas de código eu consegui fazer a mesma coisa. Tá? Então quando eu fizer isso, ó, por que ele mostrou 0 aqui? Ó? Porque eu não tenho nada na posição 5. Então ele mostrou 0. Vou colocar aqui a posição 4, porque lembra, 5 posições, mas a 0 também conta. Ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu poderia colocar aqui um valor na 5, tá? Sem nenhum problema. Só que vamos com 4 valores mesmo para ficar mais fácil. Então já consigo representar, ó, apresentar na tela os mesmos valores, da mesma forma. 2, 6, 8, 18, 21. Perfeito. Isso aqui também eu poderia organizar isso, gente. Como? Eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu poderia fazer o mesmo for aqui fora, o mesmo for, que ele daria do mesmo jeito, daria certo. Ó. Mostrou 2 vezes, ó. Mostrou no primeiro for e mostrou no segundo. Só que o primeiro eu não vou mostrar, eu vou ler, tá? Informe um valor para o vetor. Informe um valor para o vetor na posição. Na posição. Que posição é essa, gente? Na posição que o contador inicial conte. Ou seja, o contador vai estar em 0, tá? Ele vai estar em 0, depois vai para 1 e assim sucessivamente. Então, quando eu fizer isso, deixa eu tirar isso aqui, eu vou colocar isso aqui também, para botar 2 pontos e /n. Percebo que todas as vezes agora, ele vai solicitar isso aqui várias vezes. Ó. Ele vai solicitar 4 vezes, não é? E eu vou ler todas essas vezes. E vou jogar onde? Vou jogar dentro do vetor. Vou jogar dentro do vetor em qual posição? Na posição que o contador indicar. Entenderam? Então, eu estou pedindo o valor e estou lendo. E assim sucessivamente. E depois eu irei mostrar. Então, eu posso apagar isso. Não preciso fazer manualmente. Eu posso fazer automaticamente. Veja que a quantidade de linha de código diminuiu drasticamente. Quando ele pedir informe o valor para a posição 0. Tá? Vou só tirar esse símbolo, gente, porque quando coloca um acento, você sabe que dá problema, né? Vamos colocar aqui, ó. Informe o valor para a posição do. Informe o valor para o vetor na posição 0. Vou informar 12. Na posição 1, 25, 34. E ele mostrou 12, 25, 34, 14 e 58, que foi os números que eu digitei. Beleza? Então, com isso, eu poderia, se eu quisesse fazer uma leitura de 1000, aqui 4, porque eu estou pedindo só 4, olha como vai funcionar do mesmo jeito. 4, 5, o mesmo 4, tá? O mesmo número que eu digitei. Por que eu alterei aqui, gente? Porque lembra, o vetor ele começa em 0. Então, se ele começa em 0, eu estou dizendo que ele tem 4 posições, quer dizer o seguinte, que ele vai ter 5 valores. 0, 1, 2, 3 e 4. Tá? Então, com isso, eu consigo perceber, gente, que eu consigo fazer isso. E se eu mudar aqui a posição dele para 15, tenho que mudar aqui para 15 também. Ó. 15. Claro que eu não vou fazer isso, esqueci demais. Se eu mudar para 8, eu tenho que mudar para 8 aqui. E aqui também, para 8. Então eu consigo acrescentar ou diminuir e eu não vou mudar meu código, só vou mudar a quantidade. Ó. Quando eu fizer isso, mesma coisa. Ó.
E ele mostrou todos os 8 que eu digitei. Vejam a praticidade de um vetor. Então o vetor nada mais é que uma variável, que aí eu criei só uma variável, mas ela tem 8 posições dessa mesma variável. Tá? Então eu tenho 8 variáveis inteiras dentro dessa variável vetor. Ok? Uma coisa que é bem interessante nós fazemos também, gente, perceba que se eu alterar isso aqui para 10, eu vou ter que alterar isso aqui para 10, isso aqui para 10. Né? Eu vou ensinar uma coisa para vocês que poucas vezes vocês irão utilizar, mas é bem bacana. Olha só. O que eu vou fazer aqui? Ó? Nessa variável aqui, ó, nesse parâmetro, eu vou alterar isso aqui. Ó. Em vez de ser 8, eu vou colocar um comando, sizeOf, ou seja, que é o tamanho bytes dessa variável. Que variável é essa? A variável chamada vetor. Só que aqui ele vai dar um erro, né? Porque esse comando ele retorna o valor em bytes. Só que eu sei que a variável do tipo inteiro, ela utiliza-se de 4 bytes. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir isso aqui por 4. Não preciso fazer mais nada, somente isso. Eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Em vez de 8, eu apaguei aqui o valor 8 e substituo pelo que eu acabei de colocar. Vai funcionar do mesmo jeito. Tá? Vou até cancelar. Só que qual a vantagem disso? Porque se eu mudar isso aqui para 5 e executar, funcionou. Tá? A mesma coisa. Então aqui eu vou até colocar aqui para ficar mais fácil para a gente. Aqui, ó, entre um vetor e outro, para ficar mais fácil de enxergar, eu vou colocar vários tracinhos de menos. Tá? Para ficar mais fácil essa divisória. Nesse tracinho de menos eu vou colocar aqui um /n bem aqui, /n e /n também. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, para ele colocar tanto no início quanto aqui no final. Ó. Bem aqui. Vocês vão entender para que isso. A mesma coisa. Só que aqui eu vou tirar esse /n porque ele já vai ter aqui já. Mas se eu quiser colocar, vou deixar para não complicar a cabeça de vocês. Então olha só. Eu tenho uma linha aqui e outra linha aqui. Então independente de quantas vezes eu altero aqui, se eu botar 10 agora, vai continuar. Não vou precisar mudar nada mais. Se eu botar 9. Se ele executar, ó. O que ele mostrou de errado aqui? Ponto e vírgula, né, gente? Que eu esqueci. Quando eu executar, ele vai pedir 9 vezes. Mas eu vou cancelar e vou colocar um valor menor para a gente ver bem. 6. Percebe que eu só estou mudando aqui, ó. Porque com esse comando aqui eu já consigo só alterar aqui. Quando eu executar, 25, 36, 58, 41, 5, 43 e 12. E ele fez essa separação aqui, ó. Tá vendo? Lembrando que aqui, ó, olha o espaçozão que ele deu aqui, ó. Por quê? Porque eu deixei naquela hora, como eu falei para vocês, ó, esse /n, ó. Tá? Agora, se eu tirar esse /n aqui, ó, vai ficar até mais organizado. Vai ficar mais bonitinho, vai ficar mais... Vamos lá. Perceberam? Então ele colocou aqui os dados, mesmo dados que eu digitei, ele mostrou na tela. Então, gente, essa é a função de um vetor. O vetor nada mais é que um conjunto de variáveis dentro de uma variável que eu posso acessar através das posições dessa variável. Ele é muito útil, tá? Então, se você gostou do vídeo, clique em gostei, inscreva-se no canal e compartilhe aí para ajudar o canal.